Eu já trabalhei com vocês esse texto várias vezes e por várias óticas, mas nessa semana Deus me chamou a atenção para um negócio e eu quero compartilhar com vocês. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos dele o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nessa casa. Que nós possamos sair daqui edificados, exortados, influenciados pela Tua palavra. Nós possamos sair daqui com um direcionamento. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta semana eu estava trabalhando e me surgiu a oportunidade de adiantar um processo no meu trabalho. E quando eu olhei para aquela oportunidade, eu pensei assim: puxa vida, eu sempre faço um cálculo do quanto dá para ganhar por semana, por mês, até tal dia eu estaria ganhando um X de valor, né? Quem trabalha por dia, né, sabe como que é. Bom, se eu fizer uma diária hoje, amanhã e depois, daqui 15 dias eu vou estar com valor X, né? E eu estava fazendo esse cálculo. Bom, daqui tal dia vou estar com esse valor X, só que eu preciso fazer um pouquinho todo dia de tal valor. E eu estava ali nesse processo. E de repente me surgiu uma oportunidade de adiantar o processo. E eu pensei: puxa vida, olha que oportunidade boa. Eu posso adiantar. E então me veio essa palavra na minha mente: atalho. Você pode adiantar. Pelo menos é isso que o diabo quer que a gente pense. Eu posso adiantar, eu posso ter acesso agora. Mas o processo é extremamente importante para o nosso crescimento. Então eu pensei: eu posso adiantar, mas eu não vou ter o crescimento do dia a dia. Eu não vou ter a maturidade, a evolução. Eu vou chegar em um ponto e vou olhar para trás e vou falar assim: como eu cheguei aqui? Eu não tenho uma história para contar. Eu não tenho experiências para compartilhar. Então essa palavra vem muito forte. Atalho atrasa. Repete comigo: atalho atrasa. Mais uma vez. Última vez. Atalho atrasa. Amém? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Atalho atrasa. Atalho atrasa. A todo momento nas nossas vidas, a gente se depara com essa proposta.
Essa é uma proposta atraente do diabo para nós. Um atalho. Eu não sei vocês, mas eu lembro que quando eu era jovem, eu admirava a vida de casal e eu queria casar exatamente por um motivo: poder namorar, né? Eu não vejo a hora de casar para poder namorar. Só que então o diabo, ele vem com uma proposta melhor. Olha, você não precisa casar para namorar, você pode namorar agora com a sua namorada. Você pode ter relações. O que era aquilo? Um atalho. A Bíblia diz que quando o homem se une à mulher, ele é um com ela. E quando a gente tem essa vida de deitar com um, deitar com o outro, deitar com o outro, a gente vai se fragmentando, a gente vai deixando um pedaço de nós em cada quarto, com cada pessoa. E quando a gente chega para um casamento, a gente não chega inteiro, a gente chega destruído no ponto de vista espiritual. Porque a gente já foi um com uma, um com a outra, um com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Então, o atalho que parecia acelerar, na verdade, nos destruía. Faz sentido ou não? Né? Eu estou falando de mim, eu não sei você. Estou falando de mim, dos atalhos. Os atalhos que a vida... tem até um remedinho aqui. Obrigado, mãe. Os atalhos que o inimigo oferece, os atalhos que a vida propõe. Mais um? Tá. Amém? É importante nós entendermos isso. Por que é importante nós entendermos isso? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que nós estamos no estado que estamos. Lá no Novo Testamento vai dizer que todos pecaram, que por meio de um homem o pecado veio ao mundo, mas quando nós vamos na origem do pecado, da história em si, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que o homem caiu porque foi atrás de um atalho. Existiam duas árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Amém? Deus proibiu o homem de tocar apenas nenhuma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que o homem conhecesse o bem e o mal? Eu acredito que não. Eu acredito que era um desenrolado relacionamento à medida que o homem fosse se relacionando com Deus, o homem ia descobrindo as coisas. Era um processo que o homem precisava enfrentar. Mas de repente a serpente surge, e a serpente você sabe quem é? Ela surge com uma nova proposta. Fala, olha, o que Deus falou para você é mentira. Na verdade, o dia que você comer, você será igual a Deus. É óbvio que Deus queria que o homem fosse igual a ele. Porque todo pai quer que o filho se torne igual a ele. Só que é um processo. Você vai crescendo, você vai vendo o seu pai. Você vê o que ele faz, o que ele fala, como ele se veste, como ele se comporta. E se você achar que a vida dele é admirável, inspiradora, você quer ser igual a ele. É natural, sim ou não? Mas o diabo ofereceu um atalho. Não, se você comer, você pode ser igual a Deus já, agora. Então todo o processo que Adão e Eva precisavam enfrentar para amadurecer, para crescer, para chegar no destino de Deus para eles, que era governar, que era ser reis na terra, que era ser a imagem e semelhança de Deus sobre a terra, eles resolveram procurar um atalho. E nesse atalho, presta atenção aqui, amados, nesse atalho eles encontraram a morte. Você sabe a história? Depois que eles comeram do fruto proibido,
Eles foram expulsos do jardim, porque agora eles não podiam entrar em contato com a árvore da vida. Porque além de ser desobedientes, rebeldes, ainda seriam eternos. Então eles encontraram a morte. Então percebe, todo atalho, ele oferece para nós uma proposta que muito nos alegra, muito nos conforta e que parece fazer sentido, mas o resultado final do atalho sempre será a morte. Quem está entendendo? Quantos aqui já se depararam com um atalho? Às vezes estamos indo para um lugar e alguém nos diz, vai por aqui, é mais rápido. Então a gente entra animado naquele atalho, mas logo descobre buracos, lama, caminhos fechados, e acaba demorando muito mais do que se tivesse seguido o caminho principal. Às vezes, quando a gente sai de viagem e a gente sabe, em tal lugar tem pedágio, mas tem um atalho. O pedágio não está ali por acaso, o pedágio está ali porque aquele caminho que você vai andar está perfeito, está nas condições necessárias para você, para o seu carro, para a sua família. Então o pedágio está ali, por mais difícil que seja, lidar com o pedágio, enfrentar o pedágio, pagar o pedágio, ele está ali para dizer, este caminho aqui é seguro. Mas o que nós procuramos? Atalhos. Atalhos. Assim é a nossa caminhada com Deus. Nós temos, sei lá, se assim nós podemos dizer de uma forma metafórica, temos pedágios. Quais são os pedágios? Nós precisamos ler a Bíblia. Sério que para seguir a Deus tem que ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, você tem que entender da Bíblia. Nós precisamos orar. O dia que a reunião de oração de sexta-feira tiver mais gente do que aos cultos de domingo, aí nós começamos a entender o que é o relacionamento com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos dizer não a nós mesmos. O que é isso? São os pedágios, se assim nós podemos dizer. Mas o que o pedágio aponta? O pedágio aponta para o seguinte, olha, o caminho que você vai passar depois de mim é seguro. Depois do pedágio, o pedágio está ali para dizer, aqui você está em segurança, você, a sua casa, a sua família. Aqui não há buracos. Aqui não há barreiras. Aqui está muito bem sinalizado, está muito bem iluminado. Agora o atalho não. O atalho, a cada 100 metros é uma nova surpresa. Tem uma história na Bíblia que o povo de Israel saiu para guerrear, Davi e seus homens estavam guerreando, e eles acamparam em um lugar estratégico, e nesse lugar onde eles estavam, os inimigos para chegarem até ele precisavam passar por uma floresta. Eu não sei se vocês se lembram dessa história, nós lemos recentemente, e tem algo lá que chama muita atenção, que diz assim, que a floresta matou mais gente do que a guerra. Vocês lembram dessa passagem? A floresta matou mais gente do que a guerra. O próprio rei Saul, ou eu não lembro se foi o rei Saul ou um dos reis lá, ele estava andando e bateu num galho lá e caiu, ficou enforcado lá. Então a floresta matou mais gente do que a guerra. O que a Bíblia está dizendo assim? Existem lugares que a gente anda, mas que a gente não domina, que a gente não tem conhecimento, a gente acha que está abafando, mas na verdade a gente está indo para uma armadilha. Então a palavra de Deus hoje para mim e para a sua vida é, ei, segue o caminho, fica no caminho certinho. Não, mas aqui eu tenho uma oportunidade. Não. Alguém está entendendo essa palavra? Mas aqui eu vou ganhar mais dinheiro. Não. Mas aqui eu vou conseguir... Não!
Viva o processo, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai aprender a lidar com as coisas. Amém ou não amém? Existem momentos em que o diabo, ou até mesmo o nosso próprio coração, também nos convence que existe um jeitinho mais fácil. Um atalho para a felicidade, para a realização, para o sucesso. Por isso existem tantos cristãos apostando na Mega Sena. Eu sei que isso não acontece aqui. Mas o que tem de crente na lotérica fazendo uma fezinha? Sim ou não? O que é isso? Atalho. Eu já joguei na Mega Sena, na Mega da Virada ainda. Antes de eu ser pastor, antes de eu entender as coisas do reino, mas já era crente. Então eu não estou te julgando. Talvez você ainda não entendeu como o reino funciona. E vive atrás de dinheiro, vive refém de atalhos, mas o dia que você vai entender, você vai crescer e amadurecer. Porque assim, existe um estudo que cerca de 90% dos ganhadores da Mega da Virada estão mais pobres hoje do que antes de ter ganhado. Como assim, pastor? Pois é, porque eles ignoraram o processo. Outro dia eu estava conversando com o meu filho e eu disse para ele assim: o que adianta você ganhar 1 milhão hoje e você não saber o que fazer? A gente tem que viver o processo. Porque aquele que vive o processo, aquele que cresce, aquele que toma porradas no meio do processo, aquele que sofre, aquele que chora no meio do processo, quando chega a uma determinada vitória, ele consegue no outro dia multiplicar aquela vitória. Porque ele aprendeu. Agora, aquele que procurou um atalho, quando chega em determinada vitória, no outro dia ele já perdeu a vitória. É o cara que ganhou 1 milhão na Mega, em menos de 10 anos ele está mais pobre do que antes. Agora, o cara que viveu o processo e conseguiu, entendendo o processo, crescendo através do conhecimento, sendo humilde, entendendo, administrando, quando ele ganha 1 milhão, amados, em menos de 1 ano ele já tem 2 milhões. Em menos de 3 anos ele já tem 3, porque ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu. Agora, o cara que não aprende, o cara que vive procurando atalhos, ele destrói uma família, depois ele entra numa outra família, ele destrói a segunda família, depois ele entra e destrói uma terceira família. É discípulo de Fábio Júnior e Gretchen. Gostou, né, Márcia? Porque vive procurando atalhos. Eu quero ser feliz, eu quero ser agora. E se você não suprir a minha felicidade, tchau, tem outra para suprir. Tem outro para suprir. Sim ou não? Se a igreja não suprir a minha espiritualidade, tchau, tem outra igreja para suprir. Se Deus não suprir a minha espiritualidade, não me der paz, não fazer com que eu seja feliz, tchau, tem outros deuses para suprir. Atalhos. Então ouça bem, atalho atrasa. O que parece ser uma solução rápida, muitas vezes é uma armadilha para destruir o teu destino. Tem muitos destinos que Deus escreveu para os seus filhos que estão sendo sepultados. Porque procuramos atalho. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado no deserto. Satanás oferece atalhos. Toda proposta fora da direção de Deus é cilada. Se você aceitar atalhos, vai se atrasar. Mas se você permanecer no caminho, ainda que pareça mais longo, a vitória é certa. Amém? Olha só o texto de Mateus 4, do 1 ao 11. Acompanha comigo, Mateus 4, do 1 ao 11.
Mateus 4 nos conta que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Por quem Jesus foi levado? Vamos lá, gente, por quem? Vamos lá, gente, por quem? Pelo Espírito ao deserto. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes Deus nos permite passar por desafios, por desertos, para nos fortalecer e nos preparar para grandes coisas. Algumas pessoas, eu já ouvi isso, algumas pessoas dizerem assim: mas se está dando tudo certo é porque Deus está abençoando, né? Não, às vezes é o Espírito te levando ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque lá no deserto, neste deserto aqui, parecia um shopping center. Porque nesse deserto, o diabo oferece: você quer comida? Você quer os reinos? Você quer isso? Você quer aquilo? E tem crente que acredita: não, está dando tudo certo, estou sendo abençoado, as coisas estão acontecendo, é Deus na minha vida. Sabe como saber se Deus está nas nossas vidas e quando as bênçãos, ou aparentes bênçãos também estão? É se o reino de Deus, apesar de todas as coisas, tem sido buscado em primeiro lugar. É Bíblia. Porque é nessa única condição que Deus diz: não se preocupe com outras coisas, porque se você buscar o meu reino, todas as outras coisas eu te darei. Sim ou não? Não sou eu, pastor, falando. É o que Deus diz, é o que Jesus diz. Não se preocupe quanto amanhã, não se preocupe quanto o que comer, não se preocupe quanto o que beber. Então qualquer bênção fora disso, onde o reino de Deus não é mais a prioridade nas nossas vidas, é atalho do diabo. Foi essa crise que eu vivi essa semana. Eu falei: olha, eu tenho uma oportunidade aqui de ganhar um pouquinho mais, eu tenho uma oportunidade aqui de adiantar alguns dias no meu trabalho, eu tenho uma oportunidade. Mas o processo é melhor do que qualquer oportunidade, qualquer oferta. E nem era uma oferta do diabo, era uma simples oferta. Mas só que ia me atrapalhar, ia me atrasar no propósito. Quem está entendendo? Jesus estava de jejum há 40 dias e 40 noites. Jesus estava fisicamente fraco. É incrível como quando nós estamos fracos, é nesse momento que Satanás se aproxima, ele ataca, nos oferecendo aquilo que nós queremos. O diabo só está esperando você enfraquecer, você desanimar, você cansar. E talvez você já chegou neste lugar e ele tem uma boa proposta para você e para mim. Quem está entendendo? Só que ao contrário de mim, de nós, Jesus estava fisicamente fraco, mas espiritualmente forte. Porque a fraqueza de Jesus fortalecia o espírito dele. Às vezes nós estamos fracos pela nossa imoralidade, pela nossa carnalidade, pelos pecados que cometemos, pelos desejos impuros que temos. Isso enfraquece. Mas Jesus estava fraco porque estava jejuando. Porque ele estava se preparando para um bem maior. Amém ou não amém? Primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, Mateus 4,3, olha aí. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Duas coisas estão nessa frase do diabo. A primeira é o relacionamento de Jesus com Deus. Esse relacionamento que você tem com Deus é um relacionamento de paternidade? Você é filho dele? Ele é o seu pai? Porque assim, se ele
for o seu pai, pode um pai negar pão para um filho? Pode um pai negar comida para um filho? O pai tem prazer em ver o filho passando fome? Vamos lá, igreja, sim ou não? Então o que o diabo está falando é, cara, você é mesmo filho de Deus? Você está aí morrendo de fome. E cadê Deus? Sim ou não? Você é mesmo filho de Deus, Jaque? Porque a situação está difícil. Cadê Deus? Você é mesmo filho de Deus, pastor Tiago? Porque olha, estamos indo para 5 anos pastoreando a igreja, você nunca teve um salário. Então cadê Deus? Você é filho de Deus, fulano? Porque olha a sua saúde como é que está. Cadê Deus? Olha só como o diabo é astuto. Qualquer pessoa fraca, que está fraco pela carnalidade, diria, é verdade, cadê Deus? Mas Jesus estava fraco porque ele estava se fortalecendo espiritualmente. Vamos continuar com a história? Satanás propôs um atalho, resolver a fome agora. Resolver a fome fora da vontade do Pai. É bem verdade que Jesus estava com fome. O texto diz isso. Mas é bem verdade que Deus não deixaria Jesus morrer de fome. Não importa se essa fome fosse sanada naquele momento, fosse saciada naquele momento ou daqui uma semana. Fato é, de fome você não morre, meu filho. Diz a Bíblia que no final de tudo os anjos vieram e serviram. Deus está mostrando para o diabo, esse aqui tem pai. Esse aqui tem pai. É só esperar, é só aguentar. Você não vai morrer com essa crise, você não vai morrer com essa doença, você não vai morrer porque está fechando todo mês no vermelho. Ei, aguenta firme, não aceita a proposta do diabo. Aguenta! Porque no final do ciclo, anjos. Alguém está entendendo essa palavra? Porque você tem um pai, porque você é filho, porque você é filha, você tem pai. Que lá, irmão Tchon, não aceite os atalhos. Não aceite os atalhos. Não aceite os atalhos. Alguém está entendendo essa mensagem? A proposta do diabo parecia divina. Afinal de contas, qual pai que quer ver seu filho morrer de fome? Parecia divina, mas era demoníaca. Porque todo atalho parece vindo da parte de Deus. Eu ouvi uma história essa semana que eu achei incrível. Oi. Toma um golinho de água para você se acalmar. Presta atenção aqui, amados. Todo atalho parece divino, mas é demoníaco. Parece proposta de Deus, mas é proposta do diabo. Essa semana, a minha mãe contou uma história que eu achei incrível. Ela disse de uma amiga dela lá, uma pessoa que trabalha lá com ela lá, que ela dá o dízimo do que ela ganha lá no serviço, mas ela não dá o dízimo do que ela ganha por fora, das diárias, do que ela faz de forma autônoma. Ela só dá o dízimo do que ela ganha lá no registrado, no CLT. E ela estava falando isso para minha mãe. E ela disse assim, olha, Riete, mas eu orei, eu conversei com Deus e ele liberou. Tá tudo bem. Então Deus foi contra a própria palavra dele. Entende? Que toda proposta do diabo parece divina, mas é demoníaca. Quem está entendendo isso? Parece divino, mas é demoníaco. Depois a vida vai e não vai. Vive um atraso. Vive um... não sei porquê. E ela ainda vai dizer para a mãe, mas eu sou fiel. Sou dizimista fiel. Isso é sério. Tem muito mais propostas do diabo a todo momento da nossa vida
no nosso dia a dia, para a gente pegar atalho, e muitas vezes a gente, sem perceber, a gente acaba aceitando. A gente acaba aceitando. Quem está entendendo essa palavra? Às vezes nós ouvimos a voz do diabo achando estar ouvindo a voz de Deus. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação: se és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Mateus 4:6. Vamos ler? Mateus 4:6. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha que interessante, a primeira resposta de Jesus para o diabo foi com Bíblia. Quando o diabo volta para conversar com Jesus, ele volta com Bíblia. Mas só que ele volta com Bíblia distorcida, sem contexto. E ele diz assim: porque está escrito, Jesus. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Aqui Satanás usa a Bíblia fora de contexto. Jesus sabia que milagres sem propósito é espetáculo vazio. Então Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. O diabo disse: olha, se você é o filho de Deus, cadê a demonstração de poder? Terceira tentação: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo o quê? Uma vez eu vi um vídeo, Márcio, de uma pessoa pregando no púlpito, e ele disse assim: irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos dedicar mais, nós precisamos, então vamos lá, vamos adorar, vamos servir, porque Deus disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Deus não disse isso. Quem disse foi o diabo, para Jesus. Quem disse foi o diabo para Jesus. Diz a Bíblia que o diabo levou ele no monte, mostrou os reinos do mundo, a glória do mundo, o esplendor, o poder. Disse: olha, tudo isso eu vou te dar. Tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Atalho. O que o diabo estava oferecendo para Jesus? Glória sem cruz, poder sem cruz. Quem está entendendo essa palavra? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás ofereceu glória sem cruz. E essa é a real proposta de todo o atalho. Glória sem cruz. Então Jesus declara: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Amém? Entenda algo. Resistir aos atalhos também faz parte do processo. Coloque de pé. Grava isso no seu coração. Todo atalho que o inimigo oferece é para atrasar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Feche seus olhos por um instante. Atalhos prometem facilidade, mas trazem atraso.
Prometem realização, mas trazem frustração. Prometem vitória, mas levam à derrota. Atalho não é um caminho. Jesus é o caminho. E nessa noite eu quero orar com você. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, por que minha vida não anda? Por que esses problemas? Por que parece que eu estou num caminho que cada hora é uma surpresa? Quando não é buraco, embaixo é galho em cima. Quando não é a conta, é a saúde. Quando não é a saúde, é a espiritualidade. Senhor, o que é isso? Caminhos errados que nós pegamos lá atrás, atalhos. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar cada atalho que eu e você tem trilhado e vai nos mostrar como voltar para o caminho correto. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, mostra-nos os atalhos dos prazeres, os atalhos das propostas, os atalhos das conversas, os atalhos das vestimentas. Tem pessoa que quer ser visto, mas não quer viver o processo. E por não querer viver o processo, usa roupas que, olha, agora você vai ter que me ver. Agora sim. Atalhos. Espírito Santo de Deus, tira esses atalhos das nossas vidas. Atalhos na educação. Eu deveria educar, mas leva um processo muito grande, então eu vou dar um celular na mão do meu filho, uma tela. Atalho. Quem está entendendo essa palavra? Senhor, livra-nos dos atalhos, das propostas. Assim como Jesus é o nosso maior exemplo. Assim como Jesus resistiu a todas as ciladas, as artimanhas do diabo, assim nós também queremos resistir. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a sua igreja. Ajuda o seu povo. Ajuda, Senhor, a minha vida, a minha casa. Ajuda, Senhor, a liderança dessa igreja. Ajuda-nos, ó Deus. Pois às vezes nós não percebemos que estamos nos perdendo. Eu não quero me afastar de Ti. Eu não quero entrar por outro caminho que não seja o Teu caminho para a minha vida. Eu não quero entrar por outro propósito que não seja o propósito do Senhor para a minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém?